Olá, sou o pastor Djalma Martins e este é mais um momento com a palavra. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, convidado especial a se inscrever no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo. Inscreva-se, é só clicar nele e automaticamente você estará inscrito. Acione o sininho da notificação para você receber sempre os nossos vídeos. Deixe o seu like, compartilhe esses vídeos com outras pessoas para que a palavra de Deus possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre como vencer as tentações. Como vencer as tentações. Tem uma palavra muito interessante do reverendo Martin Lloyd Jones, em um dos seus escritos, que ele diz assim: estou certo de que uma das principais causas das más condições da igreja de hoje é o fato de que o diabo está sendo esquecido. Tudo é atribuído a nós mesmos. Todos nós temos chegado a ser por demais psicológicos em nossas atitudes e em nossos pensamentos. Ignoramos este grande fato, porque o objetivo é podermos vencer as tentações. A existência do diabo, o adversário, o acusador, com seus dardos inflamados, tem destruído a vida de muitas pessoas. Impressionante é que vivemos uma fase de muitas batalhas espirituais, de pregações sobre a influência maligna no mundo e na igreja, e depois isso acabou. Hoje vivemos uma fase psicológica, de problemas psicológicos, problemas emocionais, situações emocionais, e o púlpito se tornou, em muitos lugares, uma área, né, de uma espiritualização de coach para ajuda, bem-estar pessoal, vitórias, conquistas e mudanças psicológicas. E a palavra de Deus está sendo colocada em segundo plano, principalmente em relação à preparação. Então, em duas mensagens nós estaremos compartilhando com vocês. Uma delas é sobre como vencer as tentações e a próxima será: em Cristo vencemos as estratégias do diabo. Jesus Cristo ele foi levado ao deserto para ser tentado. Está em Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11, onde muitas coisas acontecem ali e ele é questionado, né, em vários momentos pelo diabo e o diabo tenta levá-lo a abandonar o projeto de Deus para a sua vida. Diz aqui no capítulo 4, versículo 1 de Mateus: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daí, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a respeito e eles sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Observe que o diabo está usando a palavra de Deus, manipulando a palavra de Deus de uma forma completamente equivocada, é lógico que intencionalmente, para, através da palavra de Deus, levar Jesus a pecar. Tem acontecido muito em nossos dias. Muitas pessoas têm usado a palavra de Deus, mal usada, e com isso têm cedido, né, têm pecado, têm se distanciado da presença do Senhor. Ou seja, têm usado a palavra de Deus em benefícios próprios, para sustentar apenas desejos, vontades, objetivos, planos, e isso tem levado muitas pessoas a se distanciarem do Senhor e a serem presas fáceis para o diabo, porque o diabo ele manipula, ele distorce a palavra de Deus em vários momentos. Inclusive fez isso com Adão e Eva, quando Deus havia falado para que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E em resposta ao próprio diabo, né, é acrescentada uma palavra: nem tocar no fruto. E o diabo fala assim: não, Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão semelhantes a Ele. O diabo distorce, tem distorcido a palavra de Deus. Muitas pessoas têm caído e assim têm vivido, né, uma vida como presas fáceis às tentações, aquilo que o diabo
realmente proporciona, porque tem usado a palavra de Deus não para a transformação da vida, mas para o sustento de desejos pessoais, de planos pessoais, de vontades pessoais. Ele continua, Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso eu te darei se prostrado você me adorar. O diabo tenta negociar com Jesus, apresenta a Jesus o mundo inteiro e fala assim, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso que você pode ver hoje aqui. Mas Jesus respondeu para ele, né? Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Versículo 11 diz, com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Como vencer as tentações? Nós percebemos que nem Jesus fugiu, né? Conseguiu sair desse contexto. A palavra de Deus vai nos garantir que quando somos tentados, né, com coisas que muito nos atraem, dificilmente conseguimos pensar claramente, conseguimos colocar nosso pensamento em ordem e nos posicionar corretamente diante dessas tentações. Até porque o diabo, ele é o nosso adversário, ele vive ao derredor buscando a quem devorar, né, a quem destruir e, querendo ou não, né, gostamos disso ou não, ele conhece muitas das nossas fraquezas. Ele sabe, ele observa, ele anda ao derredor observando muitas das nossas fraquezas e trabalhando nessas fraquezas para que possamos nos enfraquecer e assim nos distanciarmos da presença de Deus, deixarmos a comunhão com o Senhor, a comunhão com os nossos irmãos e a vida de fé. Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo, é bom entendermos isso, porque há um propósito nesse processo de tentação que é consolidar a nossa fé, nos fortalecer, provar a nossa fé. Entenda, Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado pelas suas próprias cobiças, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias necessidades, mas Deus permite que sejamos tentados para que a nossa fé, a nossa confiança, nosso relacionamento com Ele, o nosso progresso espiritual seja colocado à prova. Então, como vencer as tentações, né? Precisamos conhecer algumas coisas. Existem algumas coisas que precisamos saber a respeito das tentações antes de aprendermos sobre como vencê-las. A primeira é que a tentação faz parte do nosso processo de crescimento, resistência e consolidação espiritual em relação ao projeto de Deus para as nossas vidas. Capítulo 4, versículo 1 fala assim, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado porque logo depois começaria a sua missão. E é lógico que Jesus não precisava disso, mas o testemunho da vida de Jesus vai nos ensinar isso. O caminho que Jesus percorreu vai nos ensinar sobre esta realidade, que através das tentações, através das tribulações, através dos momentos mais difíceis é que a nossa fé é colocada à prova e assim nós percebemos sobre como está a nossa vida com Deus. Entenda isso. Primeiramente, entenda que a tentação faz parte, né? Que viver momentos difíceis faz parte da nossa vida, faz parte do progresso, do processo de crescimento espiritual. A segunda coisa é que a tentação sempre tem origem em nossos desejos, tá? E nossas necessidades. Nunca é algo de Deus, nunca tem a origem em Deus, sempre tem a origem no nosso desejo interno, nas nossas cobiças. Tiago capítulo 1, versículo 12 a versículo 15, vai falar bastante sobre isso. No versículo 2 do capítulo 4 de Mateus, nós vamos encontrar aqui, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. É uma necessidade primária, uma necessidade comum ao corpo, mas a fome, o desejo de se alimentar, né, é algo que está dentro de nós, é algo natural. Então, em vários momentos, o diabo ele aproveita necessidades naturais que temos de sucesso, de reconhecimento, de nos alimentarmos, de atenção e tantas outras necessidades que temos para provocar situações e assim nos levar a questionar, a blasfemar,
a criticar, a reclamar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e até mesmo a nos tornarmos pessoas críticas, amarguradas, solitárias, questionadoras em relação a tudo que tem acontecido conosco, abrindo brechas, criando situações para que o diabo possa observar e assim agir nessas fraquezas. Cuidado, cuidado com as suas insatisfações, com seus desejos não satisfeitos. É na presença do Senhor que nós vamos encontrar a satisfação, a realização desses desejos, a plenitude daquilo que nós precisamos. Jesus apresenta isso assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele dá uma pancada na estratégia do diabo em atacar a sua necessidade natural. Ele se posiciona conscientemente neste momento e percebe que o diabo está usando uma necessidade que ele tem para levá-lo a se distanciar de Deus e do projeto de Deus para a sua vida. Outra situação é que Deus jamais permite que sejamos tentados além das nossas forças. E junto com a tentação sempre vem a condição de escape. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 12 a 13, nós vamos encontrar essa observação de Deus. Nós nunca seremos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Entenda isso. Deus não é injusto. Ele sabe que no momento que você chegar ao seu limite, Ele vai providenciar um escape para a sua vida. Tenha apenas paciência, perseverança. Né? Não desenvolva a birra com Deus. Não comece a criticar, a questionar, a reclamar e a ameaçar Deus com atitudes negativas, mas espere com paciência, com confiança, porque o escape, a saída de Deus virá sobre a sua vida. Deus está providenciando uma saída. Tenha paciência, tenha calma. Ore pedindo ao Senhor que Ele te dê paciência. E outra situação é: não se posicione como vítima passiva diante das tentações. É necessário que você consiga fazer isso. Porque você precisa entender que à medida que você se entrega, à medida que você se lança completamente como vítima, com passividade diante das tentações, quando você deixa de buscar o Senhor para resisti-la, quando você combate as tentações com a palavra de Deus, você se torna uma presa vulnerável, fácil de ser dominada pelo inimigo. Mas como vencer? A primeira palavra de Jesus é assim: devemos fazer da vontade de Deus o principal suprimento das nossas necessidades. Capítulo 4, versículo 2 a versículo 4, nós vamos entender isso. Diz aqui: porém, respondeu o Senhor Jesus, no 4, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fazer a vontade de Deus, obedecer à palavra de Deus, viver dentro da palavra de Deus é que vai nos dar forças para vencermos as tentações, para resistirmos às tentações. O diabo quer que você se afaste da palavra. Ele quer que você não tenha tempo para a palavra. Ele quer que você não domine a palavra. Ele quer que você desconheça a palavra e as promessas de Deus. Faça o contrário. Separe tempo para meditar na palavra de Deus. Momentos de consagração de vida. Momentos em que você vai aprender mais e mais sobre o que a palavra de Deus diz a seu respeito, sobre os planos que Deus tem para a sua vida na palavra. A palavra do Senhor nos diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Tem caído em muitas historinhas erradas, em muitas teologias erradas, em muitas palavras erradas porque desconhece a palavra de Deus, porque não conhece a palavra de Deus, porque não sabe o que a palavra de Deus diz a respeito do ser humano. Quando promete salvação, libertação, cura, mas dentro da palavra em Cristo Jesus. Não existe uma palavra fora daquilo que Deus promete que vai surtir um efeito positivo na sua vida em relação a resistir às tentações do diabo. Ele é combatido com a palavra de Deus. Ela é a espada do poder. É a espada que Deus quer que você manuseie bem, que você use bem, que você saiba usar nos momentos de maiores dificuldades, tentações e provações na sua vida. É a palavra de Deus quem vai te sustentar, quem vai te proteger, quem vai te guardar, quem vai te dar vitória em nome de Jesus.
Devemos evitar situações de riscos, ou seja, não brincar com o pecado, nem abusar da graça de Deus. Satanás tenta levar Jesus a desafiar o Senhor. E diz, fala assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós precisamos entender, né, como está aqui no capítulo 4, versículos 5 a 7, que o diabo vai nos tentar. Então o diabo levou Jesus a uma cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, e eles os sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Pare de pôr o Senhor nosso Deus à prova. Pare de brincar com o pecado. Pare de entrar em situações pecaminosas e depois desejar que Deus te tire dela. Não entre. A palavra do Senhor nos diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Observe as áreas de fraqueza na sua vida. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Fuja do pecado. Se afaste do pecado. Não ceda ao pecado, porque se você ceder ao pecado, você estará dominado por ele. Ele vai enfraquecer a sua vida até te levar a uma morte espiritual. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não ceda ao pecado. Não brinque com o pecado, seja ele, né, em relação àquilo que você vê, que você fala, que você faz. O pecado, ele destrói vidas. Não brinque com o pecado, esperando que Deus te livre depois que você entrar nessa situação. Evite o pecado na sua vida. Corra do pecado, fuja do pecado. Não brinque com o pecado. Jesus fala assim, olha, eu não posso provocar o Senhor meu Deus. Eu não posso entrar numa situação que eu sei que está errada, esperando que depois ele me tire dela. É uma lição que Jesus nos deixa, que Jesus nos dá com respeito a como vencer as tentações. Por último, ele vai dizer assim, devemos fazer da adoração um estilo de vida e não situações programadas no cumprimento de uma agenda. Adoração não é um dia que você sai de casa e vai para uma igreja. Adoração não é um dia que você escolhe para ouvir louvores na sua casa. Adoração não é um dia que você escolhe para servir a Deus de alguma forma. Adoração é um estilo de vida. Adoração é não se curvar perante o mundo. Adoração é não se curvar perante Satanás. Adoração é não se curvar perante os seus próprios desejos, mas dobrar o seu joelho apenas na presença do Senhor. Adoração é ser servo de Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu lazer. Adoração é não se esquecer a quem você pertence. Você pertence ao Senhor. Adoração não é um momento, não é um ato, é uma vida. É uma vida verdadeira. Jesus falou assim, verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Adoração não é realizada em lugares, é realizada na presença de Deus com a própria vida. O diabo fala para Jesus se prostrar diante dele. E Jesus fala, só o Senhor eu devo adorar. Versículo 8 a versículo 10 diz assim, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Jesus, mais uma vez, responde com a palavra e derruba todo o argumento, toda a beleza apresentada por Satanás, todo engano apresentado por Satanás. Ele diz assim, vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Não cultue riquezas, não cultue prazeres, não cultue desejos pessoais, não cultue pessoas, não cultue líderes religiosos ou líderes políticos, não cultue sistemas, não cultue nada que não seja o Senhor. O único objeto de adoração e culto verdadeiro ao Senhor, nosso Deus. Jesus nos ensinou isso. Só diante dele você deve se ajoelhar. Só a ele você deve adorar. E sendo assim, a palavra de Deus diz assim, com isto o diabo deixou Jesus. E eis que vieram anjos e o serviram. Aleluias! Glórias a Deus. Cultue apenas o Senhor.
Para de cultuar o seu corpo. Para de cultuar seus prazeres. Para de cultuar líderes por aí. Para de cultuar a religião. Para de cultuar a igreja. Cultue o Senhor, seu Deus. Você não será mais uma presa fácil para Satanás. Usar aquilo que você deseja como tentação e assim te levar a pecar e a se distanciar do Senhor. Que o Senhor te fortaleça com esta palavra, porque é a palavra do Senhor. Te dê vitória sobre as tentações. Em nome de Jesus.